Segunda parte do capítulo 3 do Jaiva Dharma. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. O que significa adotar o caminho de karma? Karma consiste nas atividades que alguém executa com o corpo e a mente enquanto mantém sua vida. Há dois tipos de karma: auspicioso, subha, e inauspicioso, asubha. Os resultados que a diva obtém ao executar subha karma são auspiciosos, ao passo que aqueles que ela obtém por meio de asubha karma são inauspiciosos. Asubha karma também é conhecido como pecado, papa, ou atos proibidos, vikarma. O não cumprimento de subha karma é conhecido como akarma. Tanto vikarma quanto akarma são ruins, ao passo que subha karma é bom. Há três tipos de subha karma: ritos diários obrigatórios, nitya karma, deveres circunstanciais, naimittika karma, e cerimônias executadas por desejo de benefício pessoal, kamiya karma. Por ser inteiramente egoísta, kamiya karma deve ser rejeitado. Os Shastras orientam-nos para que adotemos Nitya Karma e Naimittika Karma. Os Shastras consideram o que é digno de ser aceito e o que é digno de ser abandonado e classificam Nitya Karma, Naimittika Karma e Kamiya Karma como sendo karma, ao passo que a karma e kukarma, atividade ímpia, não estão incluídos nesta categoria. Apesar de ter sido incluído na categoria karma, kamiya karma é indesejável e por isso deve ser abandonado. Portanto, apenas nitya karma e naimittika karma são verdadeiramente aceitos como karma. Nitya karma é karma que produz auspiciosidade para o corpo, a mente e a sociedade e que resulta em promoção a outros planetas após a morte. Todos são obrigados a realizar Nitya Karma, tal como cantar o Brahma Gayatri Mantra nas três junções do dia, Sandhya Vandana, oferecer orações, usar meios honestos para manter o corpo e a sociedade, ser verdadeiro nos tratos pessoais e cuidar dos membros da família e dependentes. Naimittika karma é karma que deve ser executado em certas circunstâncias ou em certas ocasiões. Por exemplo, a realização de rituais em benefício da alma do pai ou da mãe falecidos, expiação de pecados e assim por diante. Os autores dos Shastras primeiramente examinaram as naturezas dos seres humanos, suas características materiais e qualificações, para então estabelecer o Varnashrama Dharma, os deveres das castas sociais e das ordens espirituais. A intenção deles era prescrever um sistema em que Nitya Karma e Naimittika Karma pudessem ser executados de uma forma excelente neste mundo. O ponto essencial dessa organização é o fato de haver 4 tipos naturais de seres humanos classificados de acordo com o trabalho que eles estão qualificados para executar: Brahmanas, professores e sacerdotes; Kshatriyas, administradores e guerreiros; Vaishyas, agricultores e homens de negócios; e Shudras, artesãos e operários. Além disso, as pessoas enquadram-se em 4 ordens ou estágios de vida, as quais são conhecidas como ashrams: Brahmachari, vida de estudante solteiro; Grihasta, vida familiar; Vanaprastha, afastamento no que se refere às responsabilidades familiares; e Sannyasa, vida de asceta renunciado. Aqueles que têm inclinação para akarma e vikarma são conhecidos como antyadya, pária, e não estão situados em nenhum ashram. O que determina os diferentes varsas são a natureza, o nascimento, as atividades e as características de cada pessoa. Quando o varsha é determinado com base apenas no nascimento, perde-se o propósito original do Varnashram. O que determina o ashrama são os diversos estágios de vida, os quais depende da pessoa estar casada ou solteira, ou ter renunciado à companhia do sexo oposto.
A vida de casado é conhecida como Grihastha Ashram e a vida de solteiro como Brahmachari Ashram. O fato de estar separado do cônjuge e da família é característico de Vanaprastha e Sannyasa Ashram. Sannyasa é o mais elevado de todos os ashramas e os brahmanas os mais elevados de todos os varsas. Essa conclusão é confirmada no mais proeminente de todos os shastras, Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 17, versos 15 até 21. Varnashram anamarashnam chajama bhumi anusharishihi asham prakritiyo nasham nichair nicho matamaha. Os varsas e ashramas da humanidade têm naturezas superiores e inferiores de acordo com as partes superiores e inferiores do corpo universal de Shri Bhagavan, dos quais apareceram Samudama Tapasuchan, Santoshak Shantir, Arajan Madabhaktis, Chadaya Satyam Brahma, Prakritiastu Imaha. São qualidades naturais dos brahmanas: controle da mente, controle dos sentidos, austeridade, limpeza, satisfação, paciência, simplicidade, devoção a Shri Bhagavan, compaixão pelo sofrimento alheio e veracidade. Teju balandriti swariyam titikshadurayan vidyamaha istariyan brahmasyam Acharyam Kshatra Praktiastu Imaha. São qualidades naturais dos kshatriyas: coragem, força física, força moral, heroísmo, tolerância, generosidade, muita perseverança, firmeza, devoção aos brahmanas e sabedoria. Asti Kiyandana Nishta Cha Adambo Brahma Sevanamam Atusir Artopachair Vaishya Prakritiastu Imaha. São qualidades naturais dos Vaishyas: teísmo, dedicação à caridade, ausência de orgulho, serviço aos brahmanas e um incansável ou um insaciável desejo de acumular riqueza. Shurus Shandivya Goham Devan Chapi Amayaya Tatrala Dena Santoshaha Shudra Prakritiastu Imaha. São qualidades naturais dos Shudras: serviço sincero aos devas, brahmanas e vacas, e a satisfação com qualquer ganho obtido por meio de tal serviço aos devas, brahmanas e vacas, e a satisfação com qualquer ganho obtido por meio de tal serviço. Asauchan anitansteyan nastikyam shuskavigraha kamakrodas chatarshacha sabhavo nityavasayanamam. As características naturais daqueles que pertencem à classe mais baixa e que estão fora do sistema de Varnashrama são sujeira, desonestidade, ladroagem, falta de pé no Dharma védico e na existência de uma próxima vida, brigas fúteis, luxúria, ira, cobiça por objetos materiais. Ahimsa satyam asteyam akamakroda lobata bhuta priya haite hacha dharmiyan sarvavarshikaha. São deveres dos membros de todos os varshas não violência, veracidade, abster-se de roubar, estar livre da luxúria, ira, cobiça e esforço em prol do prazer e bem-estar de todos os seres vivos. Como todos nesta reunião de eruditos conhecem o significado dos slokas em sânscrito, eu não estou traduzindo, só gostaria de dizer que o sistema de Varshana e Ashrama é a base de Vaidya Jivana, a vida que é levada de acordo com as regras e disciplinas religiosas. A proeminência da impiedade de um país mede-se pelo grau da ausência de sistema de Varnashrama no mesmo. Agora vamos analisar em que sentido as palavras Nitya, eterno, e Naimitika, circunstancial, foram utilizadas com relação à palavra karma.
Se levarmos em conta o significado profundo dos Shastras, poderemos constatar que estas duas palavras não foram usadas para se referir a karma sentido paramártica, ou seja, aquilo que é relativo à verdade espiritual suprema. Ao contrário, elas foram usadas ou com sentido rotineiro, vyavaharika, ou com sentido figurado, aupacharika. Para ser exato, palavras como Nitya Dharma, Nitya Karma e Nitya Tattva só podem ser usadas para descrever a condição espiritual pura da diva. Portanto, no uso genérico da palavra Nitya Karma, Nitya só se aplica ao termo karma no sentido figurado ou atributivo, porque karma nesse sentido é um meio para se atingir um fim, apenas indicando remotamente a verdade eterna. Na verdade, karma jamais é eterno. Só se pode pensar em karma e jnana como sendo nitya em sentido indireto. Quando karma é direcionado para jnana por meio de karma yoga, e quando jnana é direcionado para bhakti, o canto do Brahma Gayatri Mantra ou Sandhya Vandana pelos Brahmanas, às vezes é escrito como Nitya Karma. Isto é válido tendo-se em vista que as práticas remotamente direcionadas para bhakti através de atividades físicas, pode ser evidenciadas como Nitya, mas somente porque visam o Nitya Dharma. Na realidade, elas não são Nitya. Este uso é conhecido como expressão metafórica, Upachara. Na verdade, o único Nitya Karma verdadeiro das divas é Krishna Prema. Em termos ontológicos, este verdadeiro Nitya Karma é chamado de cultivo espiritual puro, Vishuddha Chit Anushilana, ou atividades direcionadas para restabelecer-se na consciência transcendental pura. As atividades físicas que a pessoa naturalmente terá que adotar para alcançar esse Chit Anushilana são auxiliares de Nitya Karma, e por isso não é errado chamá-las de Nitya Karma. Porém, de uma perspectiva absoluta, seria melhor chamar estas atividades de Naimítica e não de Nitya. A divisão de Nitya e Naimítica são feitas somente de um ponto de vista relativo e não da perspectiva espiritual absoluta. Do ponto de vista da natureza essencial das coisas, o Nitya Dharma das divas é a prática espiritual pura, e todas as outras classes de Dharma são Naimítica. Isto aplica-se ao Varnashrama Dharma, deveres prescritos para as castas e ordens da civilização humana. Ashtanga Yoga, o sistema óctuplo de Yoga. Sankhya Jnana, o caminho do conhecimento que envolve a pesquisa analítica da natureza espiritual e material. E Tapasya, ascetismo. Tudo isso é Naimítica Dharma, porque a diva não precisaria destes dharmas se não fosse aprisionada. O estado condicionado em que a pessoa é iludida por Maya é por si mesmo uma causa circunstancial. A função ou obrigação instigada por uma causa circunstancial, nimitta, é conhecida como Naimítica Dharma. Portanto, da perspectiva espiritual absoluta, tudo isso é Naimítica Dharma. Em Naimítica Dharma inclui-se a superioridade dos Brahmanas, seu Sandhya Vandana e a aceitação de sannyasi por eles após a renúncia completa de karma. Todas estas atividades são bastante recomendadas nos Dharma Shastras e são benéficas, considerando-se a qualificação apropriada, mas mesmo assim não tem posição alguma no âmbito de Nitya Karma. Vipradvishargushayuta aravinda nabha paravrinda vimukata swapachanvarishtam manietadarpita mano vachanahirta prashampunati sakulanatu burimanaha. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso 10. Segundo pude avaliar,
um Bhakta que tenha nascido em família de comedores de carne de cachorro, mas que tenha dedicado sua mente, palavras e atividades e bens aos pés de lótus de Sri Krishna, é superior a um Brahmana dotado de todas as 12 qualidades brahmínicas, mas que tenha se desviado dos pés de lótus de Sri Padmanabha. Semelhante Bhakta, embora de nascimento inferior, pode purificar a si mesmo e a toda a sua família, ao passo que o Brahmana, que é todo orgulhoso, não pode purificar nem a si mesmo. As 12 qualidades dos Brahmanas são veracidade, controle dos sentidos, austeridades, ausência de malícia, modéstia, tolerância, ausência de inveja, sacrifício, caridade, força moral, estudo dos Vedas e aceitação de votos. Brahmanas dotados destas 12 qualidades são de certo dignos de honra neste mundo. Todavia, se um Chandrala é um Bhakta, ele é superior aos Brahmanas que possuem essas qualidades, mas não tem Krishna Bhakti. O significado é que mesmo a pessoa nascida como Chandrala, mas que foi purificado pelas impressões samsara obtidas por meio de sadhu sanga, e que agora é uma diva ocupada em Nitya Dharma, cultivo espiritual puro, é superior a um Brahmana que está estabelecido na Naimittika Dharma, mas se obtém do Nitya Dharma prática espiritual pura. Há 2 tipos de seres humanos neste mundo: aqueles que estão despertos espiritualmente, o Dita Viveka, e aqueles que estão adormecidos espiritualmente, Anudita Viveka. A maioria das pessoas nesse mundo está adormecida espiritualmente. Raras são aquelas que estão despertas. De todas aquelas que estão adormecidas espiritualmente, os Brahmanas são os melhores. Os deveres Nitya Dharma dos Brahmanas, tais como Sandhya Vanda, são os melhores do mundo, os deveres prescritos para os diferentes Varshas. Vaishnava é outro nome para aqueles que estão despertos espiritualmente. O comportamento deles é necessariamente diferente daqueles que estão adormecidos espiritualmente. Mesmo assim, o comportamento dos Vaishnavas não é contrário ao objetivo das regras do Smriti, as quais são instituídas a fim de regular pessoas que estejam adormecidas espiritualmente. O objetivo final de todos os Shastras é sempre o mesmo. Aqueles que estão adormecidos espiritualmente são forçados a permanecer confinados numa parte específica dos rígidos rudimentos prescritos no Shastra, ao passo que aqueles despertos espiritualmente aceitam a essência subjacente do Shastra como se fosse um amigo íntimo. Esses 2 grupos de pessoas executam atividades diferentes, mas a meta deles é a mesma. Pessoas inaptas poderão achar que o comportamento dos despertos espiritualmente opõe-se ao comportamento das pessoas em geral, mas, na realidade, a meta fundamental desses diferentes padrões de comportamento é a mesma. Da perspectiva dos despertos espiritualmente, as pessoas, em geral, estão qualificadas para receber instruções relativas ao Naimittika Dharma. No entanto, Naimittika Dharma é, em essência, Asampurshal, incompleto, Misra, adulterado, Atirastai, impermanente, e Reia, digno de ser rejeitado. Naimittika Dharma não é prática espiritual direta. Ao contrário, consiste de atividades materiais temporárias que são adotadas para alcançar práticas espirituais puras. Portanto, são apenas meios para atingir um fim. O meio jamais é completo porque esta função cessa simplesmente uma fase no processo para alcançar a meta final. Por isso, Naimittika Dharma jamais é completo, Sampursha. Por exemplo, o ato de um Brahmana cantar Sandhya Vandana, bem como seus demais deveres, são temporários e
sujeitos às regras específicas. Essas atividades não vêm de sua inclinação espiritual natural. Se depois de cumprir esses deveres prescritos por um longo tempo, a pessoa alcança a associação de Shuddha Bhaktas, Sadhu Sangha, então ela desenvolve gosto por Harinama. Nesse momento, o Sandhya Vandana deixa de ser um dever prescrito temporário, direcionado para a aquisição de recompensas materiais, karma. Harinama é uma prática espiritual completa, ao passo que Sandhya Vandana e outras práticas afins são apenas meios para alcançar esta meta principal e jamais pode ser a realidade completa. Naimitika Dharma é recomendável porque tem como objetivo a verdade, porém, por misturar-se com resultados indesejáveis, misra, posteriormente destina-se a ser abandonado, reia. Somente a realidade espiritual é benéfica de verdade. Embora a diva deve abandonar a matéria e o contato com a mesma, o materialismo é proeminente em Naimitika Dharma. Além do mais, Naimitika Dharma produz uma abundância de resultados irrelevantes que a diva não consegue deixar de se enredar neles. Por exemplo, a adoração de um Brahmana a Ishvara é benéfica, mas ele tende a pensar: sou um Brahmana e os outros são inferiores a mim. Como resultado de tal egoísmo falso, sua adoração produz resultados prejudiciais. Outro exemplo é o resultado insignificante de se praticar o sistema óctuplo de yoga e a consecução de poderes místicos, os quais são muitas vezes inauspiciosos para as divas. Os dois companheiros inevitáveis de Naimitika Dharma são Mukti, liberação, e Bhukti, gozo material. Porém, a diva deve livrar-se das garras de Mukti e Bhukti, se quiser mesmo atingir seu objetivo verdadeiro, que é o cultivo da realidade espiritual pura, Chit Anushilana. Consequentemente, Naimitika Dharma produz muitas coisas que são desprezíveis para as divas. Naimitika Dharma é impermanente, Atirasthai, pois não se aplica a todos os tempos nem a todas as condições. Por exemplo, as obrigações sacerdotais de um Brahmana, os deveres administrativos ou militares de um Kshatriya e outras ocupações circunstanciais semelhantes são ocasionadas por uma causa particular, e elas cessam quando esta causa cessa. Se um Brahmana nasce como Kshatrala, em sua próxima vida, os deveres ocupacionais bramínicos deixam de ser seu Swadharma. Neste caso, estou usando a palavra Swadharma, o próprio dever, em sentido figurado. O Naimitika Swadharma da diva muda a cada nascimento, mas seu Nitya Dharma jamais muda. O verdadeiro Swadharma da diva é Nitya Dharma, enquanto que Naimitika Dharma é impermanente. Pode-se perguntar o que é Vaishnava Dharma, e a resposta é: Vaishnava Dharma é o Nitya Dharma da diva. Quando Vaishnava, a diva, liberta-se da matéria, ela em sua forma espiritual pura desenvolve Krishna Prema. Antes dessa fase, quando Vaishnava ainda está atado materialmente, embora desperto espiritualmente, ele só aceita objetos e associações que sejam favoráveis à sua prática espiritual e rejeita tudo que é desfavorável. Desse modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulamentos dos Shastras. Ele aceita de bom grado as instruções e proibições dos Shastras, mas apenas quando são favoráveis à sua prática espirituais, e rejeita tudo que é desfavorável. Deste modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulamentos dos Shastras. Ele aceita de bom grado as instruções e proibições dos Shastras, mas apenas quando são favoráveis à sua prática de Hari Bhajana, e rejeita de imediato aquelas que são desfavoráveis. O Vaishnava é o único amigo verdadeiro de todos e traz auspiciosidade para todas as divas do mundo. Assim, humildemente termino de apresentar tudo quanto tinha para dizer nessa reunião de Vaishnavas. Por favor, perdoem minhas falhas e qualquer ofensa. Tendo falado assim, dessa maneira,
Tendo falado dessa maneira, Vaishnava Dasa prestou satsanga pranama aos Vaishnavas reunidos e sentou-se ao lado. A essa altura, os olhos dos Vaishnavas tinham se enchido de lágrimas e todos exclamaram em uníssono: muito bom, muito bem. Todas as bênçãos a você. Em resposta aos bosques de Gurduma, ecoaram essas palavras. O cantor Brahmana, que havia feito a pergunta, pôde perceber a verdade profunda de muitos dos assuntos apresentados na discussão, apesar de algumas dúvidas sobre certos pontos terem surgido. A semente da fé no Vaishnava Dharma havia sido significativamente nutrida no seu coração. Com as mãos postas, ele disse: ó grandes almas, não sou um Vaishnava, mas estou me tornando um Vaishnava por estar ouvindo continuamente Hari Nama. Se vocês gentilmente me instruírem, todas as minhas dúvidas serão dissipadas. Shri Premadasa Paramahansa Babaji Mahasaya disse, bondosamente: de vez em quando você poderá usufruir da associação de Shriman Vaishnava Dasa. Ele é um sábio com erudição em todos os shastras. Anteriormente viveu em Varanasi, onde aceitou sannyasa após estudar profundamente os Vedantas Shastras. Sri Krishna Chaitanya, que é o Senhor mais querido de nossos corações, manifestou-lhe misericórdia ilimitada e atraiu-o aqui para Shri Navadvipa. Agora, além de ser inteiramente versado em todas as verdades da filosofia Vaishnava, ele também desenvolveu profundo amor por Harinama. O homem que havia feito a pergunta chamava-se Shri Kalidasa Lahiri. Ao ouvir as palavras de Babaji Mahasaya, ele aceitou do fundo do seu coração Vaishnava Dasa como seu guru. Pensou: Vaishnava Dasa nasceu numa família de Brahmana e aceitou sannyasi ashram. Logo, está apto a instruir um Brahmana. Além do mais, pude testemunhar sua extraordinária erudição no que se refere às verdades Vaishnavas. Poderei aprender muito sobre o Vaishnava Dharma com ele. Absorto nesses pensamentos, Lahiri Mahasaya prestou Dandavat Pranams aos pés lótus de Vaishnava Dasa e disse: ó grande alma, por favor, conceda-me sua misericórdia. Vaishnava Dasa retribuiu-lhe, prestando-lhe Dandavat Pranams, e respondeu: se você me conceder sua misericórdia, serei plenamente bem-sucedido. Ao cair da tarde, todos regressaram aos seus respectivos lugares. A casa de Lahiri Mahasaya ficava num bosque num lugar afastado do vilarejo. No centro do Kunja havia uma cobertura natural de trepadeiras Madhavi e uma plataforma elevada para Tulasi Devi. Havia 2 cômodos, um em cada lado do Kunja. O pátio era cercado por uma treliça de plantas chita e muitas árvores tais como abael, anim e outras árvores carregadas de frutas e flores intensificavam sua beleza. O dono daquele bosque era Madhava Das Babaji. A princípio, Madhava Das Babaji havia sido um homem de virtude imaculada, mas ao manter contato imoral com uma mulher, seu caráter Vaishnava havia sido maculado e sua prática de bhajana reduzida. Tendo ficado bastante empobrecido, cobria suas despesas com dificuldade, pedindo esmola em diversos lugares e alugando seu quarto extra, agora ocupado por Lahiri Mahasaya. Naquela noite, Lahiri Mahasaya teve o sono interrompido à meia-noite. Então começou a contemplar o significado essencial de tudo quanto Vaishnava Das Babaji havia explicado. Ao ouvir um ruído do lado de fora, saiu de seu quarto e viu Mahasaya Das Babaji parado no pátio, falando com uma mulher. A mulher desapareceu assim que avistou Lahiri Mahasaya, enquanto Madhava ficou sem ação e envergonhado diante dele. Babaji, qual é o problema? Perguntou Lahiri Mahasaya. É meu infortúnio, replicou Madhava Dasa com lágrima nos olhos. Que mais posso dizer? Pobre de mim, só penso que fui no passado e no que me transformei agora. Paramahansa Babaji Mahasaya tinha tanta fé em mim, agora tenho vergonha de aparecer diante dele. Por favor, diga-me claramente o que eu posso para que eu possa entender, solicitou Lahiri Mahasaya.
Madhavadasa respondeu: a mulher que você acabou de ver foi minha esposa. Logo após eu aceitar a vida de renunciada de Babaji, ela foi para Shiripad Santipur. Lá construiu uma cabana nas margens do Gange e passou a residir ali. Depois de muitos dias, fui a Shiripad Santipura. Ao encontrar com ela, perguntei: por que você deixou seu lar? Então ela me disse: desde que não tenho mais o serviço a seus pés, a vida familiar não me atrai mais. Fixei residência neste Tirtha, lugar sagrado, e estou conseguindo me sustentar pedindo esmolas. Voltei para Gurduma sem dizer mais nada a ela. Após algum tempo, ela também veio para Godruma e passou a residir na casa de um pastor de vacas. E todo dia eu a via por aqui e ali. E quanto mais tentava evitá-la, mais ela se aproximava de mim. Hoje ela está morando num ashram que construiu aqui e tenta arruinar-me vindo à minha casa à tarde da noite. Minha má reputação espalhou-se por toda parte e a prática de meu bhajana deteriorou-se seriamente devido ao contato com ela. Sou uma vergonha para a família dos servos de Shri Krishna Chaitanya. Sou a única pessoa desde a época do castigo de Chota Haridasa que merece ser punida. Por serem compassivos, os Babaji de Sri Gurdruma ainda não me castigaram, porém já não tem mais fé em mim. Tendo ouvido essas palavras, Lahari Mahasai disse: Madhavadas Babaji, por favor, seja cuidadoso e volte para o seu quarto. Babaji também se retirou e sentou-se. Lahari Mahasai não conseguiu adormecer. Ele não parava de pensar assim. Madhavadas Babaji caiu por ter reassumido a vida familiar após renunciá-la formalmente. Não é correto que eu continue hospedado aqui, mesmo que não me envolva com uma associação. Na certa, minha reputação ficará arruinada. Isso fará com que os Vaishnavas puros percam a confiança em mim e parem de me instruir. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi para Pradyumna Kunja, saudou Shri Vaishnava Dasa com devido respeito e lhe pediu um local no Kunja para hospedar-se. Quando Vaishnava Dasa informou para Mahanta Babaji sobre essa notícia, Babaji providenciou para que ele fosse acomodado em um kutir ao lado do Kunja. Daí por diante, Lahari Mahasai viveu naquele Kunja e fez arranjo para tomar prachada na casa de um brahmana que morava ali perto. Assim termina o terceiro capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Naimitika Dharma deve ser abandonado. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Radhe.